Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs de caminhada. Estamos com alegria nesse espaço aqui, da Casa da Redenção, buscando continuar o nosso trabalho, fazendo reflexões diversas, né? É um espaço concedido pela Casa da Redenção de Caxias do Sul, e pelo menos uma vez por mês a gente está aqui buscando fazer um estudo sobre essas questões que tanto nos afetam, né? E hoje, a proposta de trabalho, eu coloquei como título Liberdade ou Prisioneiros do Preconceito? Como assim, tipo, o que a gente prefere, né? Nós preferimos ser livres ou prisioneiros do preconceito? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar, nós gostaríamos de elevar os nossos pensamentos, entrar em contato com o bem, agradecendo essa equipe maravilhosa que nos coordena, que já está presente, pedindo a eles que nos amparem, que nos ilumine e que a gente possa realmente fazer jus a essa doutrina maravilhosa, né? E que a nossa reflexão seja fiel àquilo que foi nos ensinado através dela. Então, no capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mais uma bem-aventurança. Lá está o título assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentro desse capítulo, dentro dessa bem-aventurança, é discutido, né, nos itens 11, 12 e 13, é discutida a questão do julgamento. Então, lá diz assim, ó: não julgues para não seres julgados, pois será julgado conforme tiveres julgado os outros, e será medido pela mesma medida com que mediste os outros. Então, palavras de Jesus, que nos veio através do evangelista Mateus, lá no capítulo 7, versículo 1 e 2. Nós também temos no Livro dos Espíritos, na parte 3, lá das leis morais, a questão 903, Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual o seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E obteve a resposta: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, vamos refletir sobre essas duas passagens, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e a passagem também da questão número 903. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos.
O que será que é ser misericordioso? Né? A gente às vezes diz Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. O que seria ser, né? O que teria embutido nesse conceito de misericórdia? Então, a palavra misericórdia tem origem latina e ela é formada pela junção de misere, que é ter compaixão, e cordis, coração. Então, ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir o que aquela outra pessoa sente, aproximar-se dos seus sentimentos, né? Aproximar os seus sentimentos do sentimento de alguém, ser solidário com as pessoas. Isso é ser misericordioso. E dessa máxima que a gente leu lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não julgueis para não serdes julgados, pois será julgado conforme tiverdes julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Então, aqui cabe algumas perguntas, algumas questões para nossa meditação, para nossa reflexão. Em primeiro lugar, o tempo, né? Serás medido. Que prazo é esse, né? Será que é um prazo longo, é um prazo médio, é um prazo curto, é um prazo imediato, para já, né? Em segundo lugar, o não ser julgado é uma premiação, né? Seria uma premiação. Se é uma premiação, é de alguém? De quem? Né? E em terceiro lugar, quando ele fala em medida, na medida em que julgar, sereis julgado. Então, que medida é essa, né? E quem que estabelece essa medida? E em quarto lugar, a gente fica pensando, né? Como não julgar se muitas vezes a nossa mente está a todo tempo expedindo todo tipo de juízo sobre o mundo, sobre as pessoas? Como não julgar, né? Será o que eu penso, isso que a minha mente está expedindo é um julgamento? Se não é um julgamento, o que que é? E se é um julgamento, que implicações tem, né? Então, isso que a gente vai estudar nesta tarde, tá bom? Então, vamos analisar, em primeiro lugar, a questão do tempo, lembra? O tempo prazo, né? Será que o que eu faço, quando eu faço um julgamento, né? E vou levando a vida, e lá, as cansadas, né? Vem o retorno de alguém ou de algum lugar que eu não conheço, e aí eu digo assim, muitas vezes, eu julguei, agora Deus está me castigando. Será que é assim? Né? Essa questão do tempo e do prazo, né? O que eu falei anteriormente, será que é um prazo longo? Será julgado? É um prazo longo? É na outra vida? É depois da morte? É nessa vida ainda? Né? Nessa encarnação ainda? Quando que é isso? Que prazo é esse daquilo que eu faço? Eu estou agindo agora de alguma forma, né? Julgando uma pessoa, né? O mundo, enfim, e eu já recebo o julgamento de volta? Como é que é isso? Ou demora, né? Ou vai ser lá depois da minha morte, ou vai ser na outra encarnação? Como que é isso, né? Então, é importante dizer que todas as nossas ações, elas têm consequências, né? E depois a gente vai discutir como é que acontece